David Morrison está no corredor do Hospital Geral do Condado às 23h de uma quarta-feira, segurando uma pasta que contém os resultados dos exames de sua filha. Ele é pai solteiro negro. E o peso desfeito. O peso de ser o único tomador de decisões, a única pessoa responsável. O único nome nos formulários de contato de emergência senta em seu peito como algo físico. Sua filha tem 7 anos. O nome dela é Eva. 3 horas atrás, ela reclamou que sua cabeça doía. 2 horas atrás, o pediatra disse que provavelmente não era nada. 1 hora atrás, o médico da emergência pediu uma ressonância magnética porque David havia ficado na sala de exame e disse, muito baixinho, que não sairia até que alguém olhasse para o cérebro dela. A pasta ainda está fechada. David ainda não a abriu. Ele sabe o que está dentro. Pode ver isso na maneira como os olhos do radiologista não encontravam os dele, na maneira como o médico da emergência de repente se tornara muito formal, na maneira como perguntaram se havia alguém que ele deveria chamar. Não há. A mãe de Eva, Catherine, renunciou aos seus direitos há 3 anos. Ela envia dinheiro de aniversário. Ela liga em feriados. Ela não é uma pessoa que David pode chamar às 11 da noite quando o mundo está desmoronando. Então David fica neste corredor e abre a pasta. A palavra tumor aparece no segundo parágrafo. Está circulada, sublinhada. Há medidas e locais e terminologia médica que David terá que aprender, que nenhum pai deveria ter que aprender. Cerebelo, massa, agressivo, tamanho de uma noz. Ele se senta em uma das cadeiras de plástico fixadas à parede. Suas mãos são ásperas. Ele instala sistemas de HVAC para edifícios comerciais, trabalhos que começam antes do amanhecer e terminam depois que a maior parte da cidade já foi dormir. Suas mãos sabem como consertar as coisas, como trabalhar com sua própria lógica, peso e propósito. Suas mãos não sabem como lidar com o fato de que o cérebro de sua filha está tentando matá-la. Uma enfermeira chamada Patrícia se aproxima. Ela tem sido gentil, da maneira que algumas pessoas são naturalmente gentis sem precisar fazer atos de bondade. Ela se senta ao lado dele sem pedir permissão. Você tem família por perto? Ela pergunta. Não, David responde. Alguém que você possa chamar? Não. Patrícia acena com a cabeça como se isso fizesse sentido, como se já tivesse visto isso antes. Homens sentados sozinhos em corredores, responsáveis por tudo, desconectados de ninguém. Ela não oferece garantias vazias. Em vez disso, ela diz: o oncologista vai querer ver a Eva de manhã. Primeira coisa, você deveria tentar descansar. Há uma sala de espera com poltronas ao longo do corredor. David não dorme. Ele se senta ao lado da cama de hospital de Eva e a observa respirar. Ela é pequena mesmo para 7 anos, e de pele escura como a dele, com os traços finos da mãe, e uma espécie de beleza delicada que faz estranhos olharem para ela como se fosse feita de algo quebrável. Ele é a única pessoa que pode quebrar. Ele é a única pessoa que pode ser forte. Ele pensa sobre as escolhas que levaram a este momento. Conhecer Catherine na faculdade. A maneira como ela o olhou antes de desviar o olhar. A maneira como eles construíram algo temporário e chamaram de amor. Os papéis de divórcio que ela assinou sem brigar, a maneira como escolheu Gregory. Alguém mais velho, alguém com dinheiro, alguém que poderia lhe dar uma vida que se parecia com a que ela queria, em vez da família que haviam formado. Eva tinha 4 anos. David a segurou enquanto Catherine arrumava suas coisas. Ele aprendeu a fazer o cabelo dela, a deixá-lo bonito. Ele aprendeu a cozinhar seus pratos favoritos. Ele reorganizou toda a sua vida em torno do fato de que ela era sua responsabilidade, totalmente e completamente, sem plano de backup e sem rede de segurança. Agora o cérebro dela decidiu matá-la, e ele era a única pessoa que poderia assinar os formulários de consentimento. Pela manhã, ele fez ligações. Para seu supervisor no trabalho, ele não irá comparecer. Para a escola, Eva não irá comparecer.
Para seu senhorio, a quem paga o aluguel no primeiro dia de cada mês, de forma constante e confiável. Ele pode precisar conversar sobre novembro porque sua conta corrente está prestes a se tornar um fundo médico. A oncologista é uma mulher chamada Dr. Reeves. Ela tem pastas em sua mesa que são mais grossas do que David esperava. Ela fala sobre estágios e protocolos e quimioterapia. Ela fala sobre taxas de sobrevivência que são boas, mas não ótimas. Sobre como a localização do tumor torna a cirurgia arriscada de maneiras que exigem explicação. Ela fala sobre ensaios clínicos, sobre segundas opiniões, sobre a importância de levar Eva a um grande hospital de pesquisa. David faz anotações. Sua caligrafia é precisa, de nível militar. Ele nunca foi à faculdade. Trabalhou com as mãos toda a sua vida, mas entende como absorver informações, como ouvir com atenção, como tomar decisões sob pressão. O que você faria? Ele pergunta. Se ela fosse sua filha? A doutora Reeves coloca a caneta sobre a mesa. Ela provavelmente já foi questionada sobre isso centenas de vezes. Ela provavelmente tem uma resposta profissional preparada. Mas algo na voz de David, talvez a absoluta ausência de autopiedade, talvez a certeza tranquila de que ele fará o que for necessário, faz com que ela responda honestamente. Eu começaria a quimioterapia, ela diz. Faria o exame em 6 semanas e veria se ela responde. Se responder, continuamos. Se não, falamos sobre cirurgia ou outras opções. Certo, David diz imediatamente. Certo. O Dr. Reeves parece surpreso com sua rapidez, com a ausência de negociação. Você sabe como fazer isso. Eu não sei. Então, tudo bem. A quimioterapia começa numa sexta-feira. O cabelo de Eva começa a cair em tufos, depois de uma vez só, no chuveiro uma manhã. Ela se olha no espelho e não chora. David entende que ela aprendeu algo nos 3 dias desde o diagnóstico. Seu pai está carregando medo suficiente para os 2, então ela não precisa carregar nenhum. David raspa a cabeça naquela tarde. Quando Eva o vê, ela acena como se isso estivesse correto, como se essa fosse a única resposta possível de uma pessoa que a ama. O tratamento é pior do que o diagnóstico. David entende isso como uma espécie de misericórdia. O diagnóstico foi rápido, um choque para o sistema. O tratamento é lento, sistemático, uma degradação do corpo que acontece em incrementos pequenos o suficiente para que você quase não perceba até olhar para trás e perceber quanto foi tirado. Eva fica doente por dias após cada sessão. Ela não consegue manter a comida no estômago. Ela perde peso que não precisava perder. Ela perde a capacidade de correr, de brincar, de fazer as coisas que corpos de 7 anos deveriam fazer. Seu mundo encolhe para o tamanho do apartamento, do hospital, da viagem de carro entre eles. David a leva para a escola em dias bons. A maioria dos dias não são bons. Na maioria dos dias eles ficam no apartamento, pequeno, em um bairro que a cidade decidiu que não merece investimento, onde os prédios são mais antigos e as escolas estão subfinanciadas e o sistema de saúde se move mais devagar do que deveria, e eles existem em uma espécie de padrão de espera, esperando pela próxima tomografia, esperando que a quimioterapia funcione, esperando pelo dia em que o tumor possa deixar de ser algo que precisa ser combatido. Ele para de ir ao trabalho completamente na 4ª semana. Seu supervisor, Marcos, liga para ele. Tire licença não remunerada, diz Marcos. Eu vou segurar sua posição. Por quanto tempo? Pelo tempo que você precisar. David não pergunta a Marcos por que ele está fazendo isso. Ele aprendeu que a gratidão é algo do qual homens como ele precisam ter cuidado. Pode parecer fraqueza, como necessidade, como algo diferente do que realmente é. Um momento de outro ser humano decidindo que sua filha importa o suficiente para absorver o custo de sua ausência. Os dias se misturam. Acorda. Verifica a temperatura de Eva. Certifique-se de que ela tome seus medicamentos. Espere para ver se ela consegue manter o café da manhã. Sente-se com ela enquanto ela faz o trabalho escolar em dias bons. Sente-se com ela enquanto ela dorme em dias ruins. Repita. David sempre foi um homem que avança.
Sua vida foi construída em movimento para frente, o trabalho, as horas extras, a cuidadosa acumulação de dinheiro para o futuro de Eva. Mas isso é diferente. Isso é esperar. Isso é ausência de controle. Isso é entender que nenhuma quantidade de trabalho, nenhuma quantidade de dedicação, nenhuma quantidade de amor pode garantir o resultado que você deseja. A primeira tomografia retorna após 6 semanas. A doutora Reeves o chama para seu escritório. A maneira como ela se senta, a maneira como move a caneta pela mesa, lhe diz que as notícias não são o que eles esperavam. O tumor encolheu, mas não tanto quanto gostaríamos, diz a doutora Reeves. Estamos olhando para uma redução de cerca de 40%. Esperávamos 60%, 70%. Isso sugere que a quimioterapia está funcionando, mas o tumor é mais resistente do que esperávamos. O que isso significa? David pergunta. Significa que temos opções. Podemos continuar com o protocolo atual. Podemos mudar o regime de quimioterapia. Ou podemos começar a falar sobre cirurgia. Qual funciona melhor? Isso depende da Eva. Depende de como ela tolera o tratamento. Depende de muitas variáveis. David acena com a cabeça. Ele está aprendendo a conviver com variáveis. Ele está aprendendo a entender que o mundo não oferece certezas, apenas probabilidades. Naquela noite, David se senta na escada de incêndio do prédio e liga para sua ex-esposa. A quimioterapia não está funcionando tão bem quanto esperavam, ele diz sem cumprimentar. Catherine fica em silêncio por um longo momento. Então, estou indo. Você não precisa. Estou indo. Diga-me quando. Ela chega em uma terça-feira com um homem chamado Gregory, que tem o tipo de aparência casual cara que vem de não ter que se preocupar com dinheiro. Eles trazem recursos, uma consulta com um especialista em Johns Hopkins, recomendações para segundas opiniões, um advogado, uma disposição para absorver o ônus financeiro dos cuidados de Eva. É uma oferta envolta em amor. É também uma oferta que exigiria que David recuasse, deixasse que eles assumissem a liderança, admitisse que ele não é suficiente. Ele está sentado em seu apartamento com Catherine e Gregory. Eva está no hospital para outra tomografia, e ouve Catherine explicar os benefícios de Johns Hopkins, os melhores resultados, os especialistas, os recursos. Ela está chorando um pouco, o tipo de lágrimas que vem da culpa e do medo e da compreensão de que ela perdeu as partes importantes. Gregory está falando sobre voos, sobre um apartamento na cobertura em Baltimore, sobre a possibilidade de Eva receber os melhores cuidados disponíveis. Ela fica aqui, diz David. Comigo, vocês podem ajudar, mas ela fica aqui. David, Catherine começa. Essa é a única opção. Ele observa o rosto de Catherine mudar. Ela está entendendo algo sobre ele que provavelmente nunca entendeu antes, que ele não será movido por dinheiro, por recursos, pela promessa de algo melhor, que sua filha é sua responsabilidade, totalmente e completamente, e ele não compartilha a responsabilidade. Gregory já está calculando algo em sua cabeça, provavelmente a aparência de recuar, de permitir que o pai abandonado fique com a criança doente. Provavelmente entendendo que este é um momento em que ele deve recuar e deixar o pai biológico lidar com isso. Catherine fica mesmo assim. Ela pega um quarto de hotel, ela vai ao hospital, ela traz comida, senta-se em salas de espera, diz coisas como: "Você está fazendo um ótimo trabalho", que David nem acredita nem precisa ouvir. Mas ele permite sua presença porque a mãe de Eva aparecer é algo, mesmo que não seja tudo. A segunda recomendação de cirurgia chega na 8ª semana. Um médico diferente agora, um neurocirurgião chamado Patel, que já realizou 300 cirurgias cerebrais e tem o tipo de confiança que vem de entender exatamente o que suas mãos podem fazer. O tumor está em uma localização sensível, diz o Dr. Patel, puxando a ressonância magnética na tela de seu computador. Está perto do cerebelo, que controla o equilíbrio e a coordenação. Mas está localizado. Eu posso remover mais de 90% dele. Existem riscos. Sempre existem riscos. Mas o risco de não fazer a cirurgia é maior. David faz as perguntas. Ele anota em um bloco de notas amarelo. Ele não chora.
Chorar é para depois que Eva estiver dormindo, para momentos em que seu corpo está sozinho e pode se permitir quebrar. Como é a recuperação? David pergunta. Pode ser algumas semanas, pode ser alguns meses. Depende de quão inchado está, de como o corpo dela tolera o procedimento. Ela pode ter alguns problemas de equilíbrio inicialmente. Algumas crianças experimentam mudanças temporárias nas habilidades motoras, mas a maioria delas se recupera totalmente. E se eu não fizer a cirurgia? Então, o tumor continua a crescer, e eventualmente ele se torna inoperável, e então você fica sem opções. David acena com a cabeça. Ele entende. Na verdade, só há uma escolha. Desde o diagnóstico, só houve uma escolha. Ele só precisa fazer a escolha e viver com isso. A cirurgia está marcada para uma terça-feira. Na noite anterior, Eva pergunta se ainda poderá dançar. Sim, David diz, o que é uma mentira com a qual ele pode ter que conviver. Você vai. Ele se senta com ela em sua cama de hospital. Ela é menor do que era quando tudo isso começou, desgastada pela quimioterapia, seu corpo esgotado pelo trabalho de lutar contra algo que ela não entende. Estou assustada, Eva diz. Eu sei, David diz. Está tudo bem. Você tem o direito de estar assustada. Você está assustado? David considera mentir. Ele considera dizer a ela que tudo ficará bem, que os médicos são muito bons, que não há nada com que se preocupar. Ele considera protegê-la da verdade. Em vez disso, ele diz: estou apavorado, mas sou seu pai, então posso estar apavorado e ainda ajudar você a ser corajosa. É assim que funciona. Eva acena com a cabeça. Ela parece entender que isso é a coisa mais honesta que alguém lhe disse em semanas. A cirurgia leva 5 horas e 43 minutos. David senta na sala de espera com Catherine e eles não falam porque o que há para dizer? Eles são duas pessoas que se amaram uma vez e escolheram não se amar mais, agora unidas apenas pelo pequeno ser humano que contém seu material genético e toda a sua esperança coletiva. David lê o mesmo artigo de revista 4 vezes. Catherine olha para a parede. Nenhum deles come, embora haja uma cafeteria. Nenhum deles se move. Eles existem em um estado de animação suspensa, esperando por notícias que mudarão tudo ou nada, dependendo de como você vê isso. O Dr. Patel aparece em suas roupas cirúrgicas às 16h47. Sua expressão é neutra até que ele esteja perto o suficiente para falar suavemente. Foi bem, ele diz. Conseguimos 96%. Houve alguma adesão ao tecido circundante, mas conseguimos separá-lo de forma limpa. Os sinais vitais dela estavam estáveis durante todo o tempo. Ela vai acordar em cerca de 20 minutos. Ela vai ter um pouco de inchaço, alguma dor, mas vai ficar bem. David sente algo em seu peito se soltar. Não parece alegria, parece alívio. Parece o primeiro momento em 8 semanas em que ele pode respirar adequadamente. Eva acorda confusa e com dor, sua cabeça envolta em bandagens tão grossas que ela parece uma criatura diferente. Mas ela está acordada. Ela está viva. Os monitores mostram sinais vitais estáveis. A cirurgia funcionou. David segura a mão dela e lhe diz que ela conseguiu, que ela é a pessoa mais corajosa que ele conhece, que o resto vem depois. Ele chora agora, silenciosamente, o tipo de lágrimas que vem de um alívio tão completo que precisa ir a algum lugar. A recuperação é medida em pequenas vitórias. Ela consegue manter comida no 3º dia. Ela abre os olhos sem ser solicitada no 4º dia. Ela se levanta no 5º dia, apoiando-se pesadamente no braço de David. Ela dá 3 passos no 8º dia. Catherine volta para Portland após 2 semanas. Antes de partir, ela diz a David: "Obrigado por não me deixar levá-la." David não responde. Ele aprendeu que algumas coisas não precisam de reconhecimento. Algumas coisas são apenas fatos que 2 pessoas entendem e seguem em frente. Na 6ª semana pós-cirurgia, Eva está de volta à escola meio período. Seu equilíbrio é imperfeito. A cirurgia afetou sua coordenação de maneiras que levarão meses para se resolver completamente. Mas ela está se movendo.
Ela está aprendendo. Ela está começando a entender, da maneira que crianças resilientes fazem, que a pior coisa que pode acontecer com você não é necessariamente o fim da sua história. David volta ao trabalho. Marcus devolve a ele sua posição, sem perguntas. A empresa foi paga por sua ausência pelo próprio universo. Parece, 3 novos contratos chegaram enquanto ele estava fora, o que significa que há mais trabalho do que pessoas para fazê-lo. Marcus coloca David na rotação de horas extras. Ele pega trabalhos adicionais. Ele trabalha nos finais de semana. Ele trabalha à noite. Sua conta corrente lentamente se transforma de um fundo médico de volta em uma conta de poupança. Ele ainda está pagando a dívida que provavelmente o acompanhará por uma década. O seguro cobriu a maior parte, mas ainda há copagamentos, franquias e procedimentos que não foram cobertos. Mas Eva está viva. Eva está se recuperando. Eva está começando a pedir coisas novamente, a querer coisas, a acreditar que o futuro existe. 18 meses após o diagnóstico inicial, Eva pergunta se pode fazer aulas de dança novamente. David a inscreve em um estúdio a 3 quarteirões de seu apartamento. A professora é uma mulher chamada Miss Jennifer, que trabalhou com crianças o suficiente para entender como é a recuperação, para levar Eva gentilmente para frente sem empurrá-la além do que seu corpo pode fazer. É uma manhã de sábado na primavera quando David se senta na sala de espera e observa sua filha através da janela de vidro. Ela está se movendo ao som da música, sua coordenação ainda imperfeita devido à cirurgia, seu equilíbrio às vezes incerto. Mas ela está se movendo. Ela está viva. Ela está fazendo algo que crianças de 7 anos deveriam fazer. Outro pai se senta ao seu lado, homem branco, sapatos caros, o tipo de confiança casual que vem do mundo sendo construído para pessoas como ele. Seu filho está na outra turma. Sua filha? Pergunta o homem. Sim. Ela é linda e corajosa. Você pode ver isso. David não sabe o que dizer. Ele não está acostumado a que as pessoas vejam sua filha como corajosa. Ele não está acostumado a que as pessoas reconheçam que o que eles sobreviveram juntos é algo que vale a pena reconhecer. Obrigado, ele diz. Naquela noite, Eva adormece cedo, exausta da lição. David se senta à mesa da cozinha com um copo de água e percebe que está prendendo a respiração há 18 meses seguidos. Ele solta o ar lentamente. Seu telefone vibra. Uma mensagem de Marcus. Soube que a Eva voltou a dançar. Isso é ótimo, cara. David digita de volta um simples obrigado e coloca o telefone de lado. Ele pensa nas pessoas que o ajudaram. Marcus, que manteve seu emprego. Patrícia, que sentou com ele no corredor. Dr. Reeves, que explicou a ciência de uma forma que ele pôde entender. Dr. Patel, que removeu 96% de um tumor do cérebro de sua filha. Miss Jennifer, que está ensinando sua filha a se mover novamente. Ele pensa em Catherine, que queria assumir e aprendeu a dar um passo para trás. Ele pensa no proprietário que trabalhou com ele sobre o aluguel durante os piores meses. Ele pensa no assistente social do hospital que o ajudou a entender os programas de assistência financeira. Ele pensa no estranho que lhe deu uma validação de estacionamento um dia em que ele não podia pagar os $3. Ele pensa no fato de que fez isso sozinho, mas não completamente sozinho. Que a sobrevivência é algo que acontece nos espaços entre as pessoas, nos momentos em que estranhos decidem que sua luta importa o suficiente para ser reconhecida, o suficiente para ajudar, o suficiente para não desviar o olhar. Eva acorda à meia-noite, desorientada, pedindo água. David atrás. Ela bebe e o olha com o tipo de clareza que as crianças às vezes têm nas horas escuras, quando o mundo está mais quieto e a verdade parece mais segura de ser dita. Estou feliz que você seja meu pai, ela diz. Eu também estou feliz, diz David. E isso significa de uma forma que abrange tudo. O medo, as decisões, as noites em que ele não conseguia dormir, os momentos em que teve que escolher entre quebrar ou continuar em pé. O fato de que sua filha está viva e inteira e pedindo água a ele no meio da noite como uma criança normal, como se tudo estivesse bem. Ele a leva de volta para a cama.
Ele se senta ao lado dela até que ela durma. Ele a observa respirar, da maneira como fez no hospital, da maneira como aprendeu a fazer durante aquelas semanas em que respirar era algo que você tinha que verificar, algo que você tinha que confirmar que ainda estava acontecendo. Do lado de fora da janela, a cidade continua, indiferente aos pequenos dramas de sobrevivência que acontecem em apartamentos individuais. Mas dentro deste quarto, David e Eva existem em um espaço que pertence inteiramente a eles. Um espaço construído com decisões tomadas sozinhos, com um amor que superou todas as outras considerações, com a recusa de um pai negro em recuar quando sua filha precisava que ele se mantivesse firme, com a compreensão silenciosa de que algumas pessoas não recebem ajuda, não recebem recursos, não têm redes de segurança. Mas algumas dessas pessoas aparecem mesmo assim. Algumas dessas pessoas ficam nos corredores, abrem pastas e decidem que a filha delas importa mais do que o medo. Isso é suficiente. Isso tem que ser suficiente. Isso é tudo.